Uma das coisas mais importantes de saber quando a gente começa a mexer em alguma rede nova é onde que a gente consegue fazer swaps. Então nesse vídeo eu vou passar 4 sites onde a gente consegue fazer esses swaps e todos os 4 sites eles têm um sistema de pontos rolando. Então além de fazer swaps, a gente ainda vai conseguir ganhar pontos e farmar os airdrops de cada um desses 4 projetos. O primeiro dele se chama Hybra. Hybra aqui ele tem todo tipo de token na Hyperliquid, inclusive os outros também. Então a gente tem tanto meme coins quanto tokens tipo o BTC, o ETH, Solana, enfim. Tem tudo que está disponível aqui na Hyperliquid. Eles têm, como eu disse, um sistema de pontos onde a gente consegue ver quantos pontos a gente já ganhou e também os boosts ativos. Quais que são esses boosts ativos? Eles têm aqui, né, Community Pass dá 20%, se tu for invitado tu ganha 10% também. Se tu tem o cargo de OG, ganha mais 20%. E aqui, boost de projetos parceiros. Aqui também nos docs, a gente consegue ver quantos pontos que a gente consegue ganhar. Por exemplo, fazer um swap entre pares stable, a gente ganha 1 USD de volume. O que seria pares stable? Por exemplo, USDT para USDE. Isso aí é par stable, já que é stablecoin. Já se a gente for fazer um trade em pares voláteis, cada $1 que a gente faz o swap, a gente ganha 3 doll em volume. E o que são pares voláteis? Por exemplo, se a gente quiser trocar hype por, vamos pegar o BTC ou o Pump. Então a gente vai trocar hype por Pump, os dois são voláteis, então a gente vai ganhar esses 3 USD a cada $1 de volume. E assim a gente vai ganhando pontos e tudo mais, e a gente vai subindo no ranking para receber esse airdrop lá no fim. Aqui também tem o dashboard, né, onde a gente consegue ver coisas mais relacionadas a pools de liquidez, mas nesse vídeo aqui a gente só vai falar sobre swaps. Vai ter um vídeo só falando sobre pools de liquidez também, e que a gente vai falar mais sobre isso lá no próximo vídeo. Mas aqui o primeiro projeto é o Hybra. E lembrando que o Hybra também ele tem uma coleção de NFTs. Por enquanto tá 1.35 hype, né? O floor price dele, eu também posso deixar ali na descrição, junto com o link de todos os projetos, o link aqui do Marketplace também, se alguém de vocês quiser comprar o NFT. A segunda plataforma onde a gente consegue fazer swaps é a da Project X. Esse aqui, ele é um projeto meio que novo, a gente também consegue prover liquidez aqui e tudo mais, mas como eu disse, vamos falar dos swaps hoje. E aqui também a gente consegue fazer swap de qualquer token para qualquer outro token. Lembrando que aqui na Project X eles têm alguma quantidade, né, de tokens disponíveis para distribuir todos os dias. E aí, dependendo de quanto volume tu faz, tu vai receber uma porcentagem desses tokens. No portfólio ainda tu consegue ver todos os pontos que tu ganhou e se tu tem alguma posição aberta aqui nas pools de liquidez. Então, Project X é o segundo projeto aqui que a gente tem no vídeo de hoje. É um projeto bem bom, como eu disse, apesar de ser um projeto novo, muita gente tem falado dele e parece que eles têm algumas pessoas grandes atrás desse projeto aqui. Então eu não daria fade, mas vamos falar mais sobre ele quando tiver o vídeo de pools de liquidez, que daí dá para explicar um pouquinho mais sobre ele e como ganhar mais pontos. O terceiro site que a gente tem aqui para fazer swaps é o site da Valantis. Valantis também é um outro projeto um outro site, né, que tem algumas pessoas grandes por trás e que eu não daria fade nele também. Aqui a gente consegue fazer swaps normais e aí é só ficar fazendo swap, quanto mais taxas, quanto mais volume a gente for fazendo, mais pontos a gente vai ganhando. E assim mais a gente vai receber lá de airdrop. A única coisa aqui é que eles não tem nada de sobre pontos, né? Então a gente não consegue acompanhar nossos pontos aqui, o quanto que a gente tem, o quanto que a gente já acumulou ou alguma coisa parecida. Essa é a única diferença da Valantis aqui para os outros projetos, já que nos outros a gente já consegue ver nossos tokens, nossos pontos, consegue ver tudo que a gente está farmando por enquanto. Mas a Valantis não. Por enquanto a gente não consegue acompanhar nada disso aqui na Valantis. Lembrando que todos esses projetos aqui e vários outros eu já compartilhei o guia lá no Discord fechado com os membros. Então aqui a gente tem os guias de todas da Hyperliquid aqui, de todos os projetos. Claro que tem vários outros que eu ainda vou soltar os guias aqui para os membros, mas se tu quiser se tornar um membro, dá uma olhada no primeiro link da descrição para se tornar membro, ter acesso tanto ao Discord quanto a
os vídeos e lives fechadas aqui no YouTube também. E agora, vamos para o quarto projeto. E esse quarto projeto ele é interessante porque a gente consegue farmar vários outros projetos usando ele, já que ele é um agregador de DEX, né? A gente consegue fazer swaps usando a plataforma deles, mas a rota usada para o swap é a rota, por exemplo, da Hybra, da Project X ou da Avalanche. E esse projeto se chama Hyperbloom. E por que ele é interessante, né? Por que eu tô usando mais ele do que os outros? Porque aqui a gente consegue trocar também Hype por qualquer outro token, né? Esse aqui ele tem menos tokens comparado com os outros, mas os principais eles têm Hype, USDT, enfim, que são os principais, né? E aqui por que ele é interessante? A gente consegue setar aqui nas configurações as plataformas que a gente quer usar a rota delas para fazer swap aqui pela Hyperbloom. Por exemplo, eu não quero usar Balancer, não quero usar Curve, não quero usar G-Liquid, nem Multi-Hop e nem a Hanses. Eu vou usar nem a Laminar, nem aqui tem Swap. Eu vou usar as que eu falei aqui nesse vídeo, que são Hybra. HyperSwap eu não falei porque a campanha já acabou ou já está acabando, enfim, eu acho que não vale a pena. Project X e Valantes. Então aqui, se eu deixar selecionado só essas aqui, quando for fazer um swap de Hype para o USDT, por exemplo, ele vai buscar alguma rota em algum desses projetos. Por exemplo, aqui ele pegou HyperSwap e pegou a Project X. Então aqui ele atualizou, né? Mas a gente consegue farmar HyperSwap, nesse caso, Project X, quando estava aparecendo. E além de tudo isso, a Hyperbloom ainda tem um sistema de pontos também. Então a gente ganha pontos aqui para a Hyperbloom também. Então meio que a gente vai farmar 2 airdrops em 1, 3 airdrops em 1. Pensa na Hyperbloom como se fosse a Júpiter, por exemplo, na Solana, ou a Titan na Solana também, que é um agregador. Então a gente vai estar farmando vários airdrops em 1. E aqui no sistema de pontos a gente consegue ver quantos pontos que a gente recebeu, nosso boost, se a gente tem um tier, né? Aqui também eles estão na semana 5 que eles falam, então tá bem novo ainda, a galera não ganhou muitos pontos ainda. Eles têm um sistema de tier, então quanto mais pontos a gente tem, mais a gente vai subindo nesse tier aqui. Por exemplo, tem o Seeder, que é o primeiro tier, onde todo mundo começa, ele vai do 1 até 99 pontos. Depois, de 100 até 500, ele vai para o Grower, e assim vai indo até chegar no top, que é o Bloomer. Mas aí precisa de 5.000 pontos, o que vai precisar fazer muito volume, vai precisar gastar bastante em taxas para chegar aqui nesse tier de cima. Mas como eu disse, a gente vai fazendo swaps, dá para usar a Hyperbloom ou dá para usar algum outro também, se vocês querem focar mais em um, ou então também dá para usar a Hyperbloom focando em um só, setando, né? Por exemplo, eu quero focar só na Project X, então eu vou vir aqui, vou deixar só Project X selecionada e ele vai usar a rota da Project X, e assim dá para farmar 2 em 1 também. Eu recomendaria usar pelo menos uma vez ou algumas vezes todos, né? Não só a Hyperbloom, porque usando todos, vocês aumentam a interação de contratos que vocês têm na rede, vocês também aumentam a quantidade de transações, né? Usando a Hyperbloom, por exemplo. Então, eu recomendo usar o que eu estou fazendo, né? Eu sempre dou preferência para a Hyperbloom, mas quando, por exemplo, eu já fiz alguns swaps ou no dia ou na semana usando a Hyperbloom, aí eu vou fazer um swap na Hybra, vou fazer na Project X, vou fazer na Avalanche usando o próprio site deles. Então, eu sempre, como eu disse, eu sempre dou preferência para a Hyperbloom, mas muitas vezes eu uso o próprio projeto para fazer swap também. Uma outra coisa interessante que é legal de notar, né, é vir aqui nas settings e colocar o slippage para 0.5%, porque assim vocês economizam um pouquinho na taxa de gás também, né? Mas o que eu ia falar, outra coisa importante de notar, é que se vocês não estiverem usando a Hyperbloom, se vocês forem fazer um swap aqui no próprio site, né, igual eu disse, para revisar um pouquinho, sempre é bom de notar onde que tá, qual que é a conversão, né, qual que é a melhor conversão. Por exemplo, aqui na Project X, 10 Hype tá pagando 381,38. Aqui eu vou usar Avalanche, deixa eu pesquisar aqui na Avalanche, né, 10 Hype tá dando 300 e... Vamos esperar até achar o preço. Quanto é que é? 81,38, né? Vamos ver aqui. Demora um pouquinho mais na Avalanche. Vamos ver. Enquanto isso dá pra vir pra Hybra, né? Pra não ficar esperando. 10 Hype aqui na Hybra tá dando
Pronto, aqui apareceu, então na Hybrid tá dando menos, né? Tá dando 381, tá dando bem menos que na Project X. E na Valantis continua aqui carregando, não sei porquê, talvez se eu dar um F5, talvez vai, ou talvez não. Acho que bugou a Valantis, tá dando erro. Não sei porquê, enfim, bugou, mas eu uso a Valantis também. E essa é a recomendação que eu dou para vocês, né? Usem vários projetos, façam interações com o máximo de aplicativos que vocês conseguem aqui na Hyperliquid, porque isso pode contar, né, para receber o airdrop da Season 2 da Hyperliquid e o airdrop de todos esses projetos aqui, né? Hybra, Project X, Valantis, Hyperbloom, enfim, e de vários outros que a gente vai continuar falando durante toda essa semana, na semana da Hyperliquid aqui no canal.